Fala galera, estamos começando mais um Reino Cast aqui hoje. Estamos com o host aqui, é o Léo. Se apresenta aí, Léo, pra galera. Tudo bem? E hoje a gente tá aqui com o Pedro Merino e com o Dedé Campos. Fala galera, prazerzão estar aqui. E aí, gente, tudo bem? E é isso aí, a gente vai ter uma conversa bem top. Vamos começar então? Simbora. Bora. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem. Primeiro o Dedé, falasse o que vocês fazem aí pra galera. Bom, vamos lá. Sou o Dedé Campos, sou TikToker, faço vídeos pra internet, né? Não só pro TikTok, mas o que mais, assim, eu faço é o TikTok mesmo. Tenho 23 anos, fui morar fora, morei 4 anos fora, nos Estados Unidos. Voltei recentemente pro Brasil agora e vivi muita história lá, muita bagagem, assim, pro menino da minha idade, que acho que vai ser legal a gente compartilhar hoje. Show. Massa, bom. Top. Meu nome é Pedro, eu tenho 24 anos, sou novo também. Tenho uma agência de publicidade em São Paulo. E é isso, também morei fora durante 6 meses. E quero compartilhar também um pouquinho com vocês sobre essa experiência de design, morar fora, essa loucura da agência. E tudo isso. Massa. Tá. Dedé, como é que começou essa parada aí do TikTok? Mano, foi bem louco, assim. Eu já tava pra voltar pro Brasil já. Faltava, tipo, uma semana pra eu voltar pro Brasil. Eu tinha decidido voltar depois de 4 anos. Deus me chamou pra voltar pro Brasil. E eu não queria, tipo, pensar em voltar pro Brasil era tipo assim, mano, de jeito nenhum. E aí Deus falou, Deus direcionou, Deus abriu as portas, Deus fechou as portas lá. E eu fiquei, mano, o que eu vou fazer agora? E eu já tinha... meu Instagram já tava começando a crescer. Eu morei 6 meses com vários youtubers lá em Orlando. Então eu já tava nesse meio, mas eu nunca quis ser youtuber e ir pra essa área, não. E aí tinha um TikTok que, tipo, era mais dancinha, era os negócios que eu via e falava, mano, nada a ver isso aqui. E aí... Já fez algum de dancinha já? Não. Nunca? Não, Nenhum? já fiz uma dancinha. Já fiz uma já. dancinha. Porque eu tenho outros amigos que são TikTokers e que fazem dancinha. Entendi. Já se vestiu de Teletubbies? É sério? Sério. Agora eu quero saber por quê. Entrei no Instagram, né? Não, isso é por causa os meninos que eu moravam lá eram youtubers, né? E Tu daí morava eu, com quem lá? Morava com o Eagle? com o Neox? Nigo, com o Neox, com o Mikael, com o Flowkey. Caraca, que massa. Era uma casa cheia de gente. Então era o tempo todo conteúdo e eu participava dos vídeos, ajudava eles também e tal. Ah, Aí um dos vídeos Isso era... foi em que ano? Isso foi ano passado, 2020. Caraca, sério? Uhum. Nossa, Morei 6 agorinha. meses lá. E aí era... Aí o vídeo do Teletubbies era, tipo, nos vestimos de Teletubbies. E olha no que deu. Só que a gente não se vestiu, a gente literalmente pintou. Então, tipo, Ah, não. A gente passou tinta, assim. E Meu aí Deus. a gente saiu na rua, assim, todo mundo olhando assim pra gente. Assim, foi engraçado. Meu Deus do céu. Mas o TikTok começou uma semana antes de eu vir. Tipo assim, eu tinha uma amiga que ela estourou no TikTok fazendo histórias bizarras, histórias que é a Fefe. E eu falei, mano... na verdade, eu sempre postei conteúdo cristão no meu Instagram. Eu era filmmaker também, trabalhava com vídeo. Só que eu sempre botava, tipo, 1 minuto de um insight, uma pregação, um negocinho rápido, uma palavra rápida. Eu sempre... Meu coração sempre queimou por falar, assim, de Jesus. E aí, quando eu tava voltando pro Brasil, eu saí do Walmart, assim, do supermercado, e eu vi um cara com uma plaquinha escrito "Preciso de trabalho". E aí, todo mundo passando direto, assim, e ninguém dando atenção pro cara. E o cara sorridente, assim, e tal, bem mais velho, assim, e tal. E aí eu passei, assim, como todos os outros e fui embora. Só que na hora que eu saí do Walmart, Deus falou comigo, volta lá e ora por ele. Aí eu fiquei assim, não, Caraca. mano, isso não é Deus não, essa é a minha cabeça. E aí eu falei, mano, se eu não voltar, eu vou me arrepender, porque uma oração pode mudar a vida de uma pessoa. E outra, eu nunca tinha orado por alguém em inglês. Tipo, na Flórida tem muito brasileiro. Eu falo inglês, mas, tipo, orar por alguém, tipo, citar um versículo em inglês, não é muito a minha praia, porque eu leio a Bíblia em português. E aí eu fui, tipo, voltei e fui orar por ele. E aí quando eu falei pra ele, olha, eu não tenho um trabalho pra estudar, mas eu tenho uma oração, eu posso orar por você? Pra quem sabe você conseguir um trabalho e tal. Aí ele, claro, por favor. E aí eu orei por ele rapidinho e ele falou comigo uma história que me impactou, velho. Ele falou que ele tava preso, ele foi preso lá em Miami por várias coisas, que ele tinha uma vida errada antes. E dentro da cadeia, ele começou a ler a Bíblia pra provar que Deus não existia. E aí ele converteu sozinho lendo a Bíblia na cadeia. Meu Deus. E aí ele, lá em Miami, isso. E aí ele, tipo, e eu tava assim, eu fui orar pro cara e eu tava assim. Tipo, ele que tava pregando pra mim ali. E aí ele falou, cara, que bom que você veio aqui, porque você ouviu
o chamado de Deus. Quando eu converti dentro da prisão, tinha um outro preso que ele tava morrendo e ele pediu pra mim, assim, fala pro guarda pra me levar pro hospital, porque eu não quero morrer na prisão, eu quero morrer pelo menos no hospital. E ele já tinha aceitado a Jesus e ele falou, Jesus, me leva pras nações, me leva pra África, eu quero pregar, quero evangelizar. E aí Jesus falou com ele, fala pra esse cara, Jesus, ele tá morrendo. E aí ele não falou. Então, tipo assim, ele sentiu o Espírito Santo, só que ele ficou com medo, sabe? Eu fiquei com medo ali de voltar e não conseguir orar pelo cara. Mas eu fui assim mesmo. Que é o que eu falo, não vai com medo mesmo. Sim. Então, tipo assim, eu orei pra ele, ele falou, fiquei feliz que você, como jovem, tomou essa atitude, porque eu não tive essa atitude. E eu não orei por ele, no dia seguinte, quando o dia amanheceu, ele morreu. Nossa. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, forte. eu não falei de Jesus pra ele. Então, tipo, ele falou, ele se emocionou, assim, obrigado por ter vindo aqui, porque você ouviu a voz de Deus. Caraca. E aquilo me impactou muito, velho. E aí, tipo, eu peguei e postei, contando essa história que aconteceu no Instagram. E aí o vídeo bombou no Instagram na época. E aí eu falei, mano, vou jogar no TikTok aqui pra ver o que dá também esse vídeo. Tipo assim, tava lá, tinha uns 3 vídeos no meu TikTok só. E era tipo vídeo totalmente aleatório. Aí, eu joguei esse vídeo no TikTok e bateu 1 milhão de views. Tipo assim, do nada. Caraca. Aí eu falei, caramba, mano, por que será, né? Fui tentar entender o porquê. E aí, tipo, eu vi que era porque eu tava contando uma história. E era uma história de fé, né? Era uma história impactante, era uma história que levava esperança pras pessoas. E aí essa amiga minha que tava estourando lá com histórias de terror, histórias bizarras, eu falei, mano, por que eu não faço histórias também? Só que uma história de fé, uma história que eu já sei falar e tal. E aí começou. Aí, tipo, eu tive uma semana antes de vir pro Brasil totalmente livre, não tinha nada pra fazer. Aí eu peguei e comecei a pesquisar a história. Comecei a pesquisar a história de milagre, de cura, de um monte de coisa. E aí comecei a postar. Eu postava, tipo, 4 vídeos por dia. Caraca. E aí eu vim pro Brasil e, tipo assim, em 3 semanas eu bati 1 milhão de seguidores. Quando você veio pro Brasil? Caramba, mano. Eu vim em final de agosto, 28 de agosto de 2020. Caraca. Tem nenhum ano. Aí Então, foi tipo, assim. desde quando tu começou a postar até tu deu o quê? Uma semana? Quanto tempo demorou pra bater Foi 1 um milhão? mês. Um mês pra bater 1 milhão. Caraca, muito rápido. Agora eu tô batendo 4. Tá mais devagar agora, porque eu também tô fazendo outras coisas, então não tô mais tão intenso procurando as histórias, mas eu quero voltar e continuar com isso, que eu acho que Caraca, mano, que massa, velho. muito doido. Eu vi um vídeo teu esses dias, que apareceu no meu For You, que tu tava contando de um cara... Eu não vou lembrar direito a história, talvez tu vai lembrar. Que ele foi orar por um cara endemoniado no meio da estrada. Ah, o Guilherme Batista. Isso, ele é amigo exatamente. Aí eu lembro que eu vi o vídeo dele explicando, e depois eu vi o teu também lá no TikTok. Ele me muito mandou forte esse também, vídeo, mano. ele me mandou esse Meu vídeo, eu Deus. falei, mano, tem que fazer um vídeo desse aqui, reagindo um vídeo desse. Sim. Bizarro, mano, muito, muito louco. Tipo, ele teve muita coragem. Eu nunca tive essa Mano, experiência. ele parou assim. no meio da BR, assim, e foi orar Como se no pelo meio da cara. BR. Aham. Nossa, eu não vi esse vídeo. Nossa, esse Forte, vídeo é muito mano. forte, mano. Então, Guilherme tipo, Depois Batista? assistam. o Guilherme Batista. Que irado. Então, tipo, eu gosto de pegar esses vídeos e mostrar, só mostrar, sabe? Tipo assim, eu acho que Jesus ele nos chamou pro ID. E o ID é pregar o evangelho através da nossa vida. Sim. Né? Tem uma frase que fala, prega o evangelho se precisa use palavras. Então você tem que mostrar isso. E as histórias, elas impactam, mano. Você pode ver que se você conta a sua história, todo mundo tem uma história. Sim. E é muito lindo quando você vê a história da pessoa, principalmente quando é de superação, que é o que as histórias que eu conto. Você fala, caramba, mano, se Deus fez na vida dele, ele pode fazer na minha também. Sim. Então isso gera esperança pras pessoas. Caraca. Cara, é maravilhoso isso. Eu tava conversando com o Issal agora, um pouquinho antes da gente vir, exatamente sobre isso. Que antes a gente acreditava que pregar era só subir num púlpito e começar a falar, saca? Mas não, hoje, tudo que a gente faz, a gente pode estar pregando a palavra de Deus, de alguma forma. Exatamente. Através de arte, através de TikTok, dancinha aí que o Dedé faz. Não, dancinha não, calma aí. As dancinhas. Mas isso é Ele maravilhoso. fez através sabe? da mágica ali, né? Ele fez, ele Cara, ele tava contou, trazendo princípios, né, através da Sim. mágica. Isso eu acho maravilhoso, esse lance de você conseguir expressar Jesus de N formas diferentes. E não só subir num púlpito e falar. sabe? Tu tá falando sobre isso hoje, né? Lembra? É. Mais ou menos sobre E isso. hoje é muito louco porque quando Jesus pregava, não existia internet, não existia nada, né? Então era só o boca a boca. A galera ia, falava. E hoje quando você abre ali a internet, você tem bilhões de pessoas com acesso
aquilo que você pode falar. Exato. Então, você consegue levar uma mensagem de uma forma, assim, exponencial. Eu fico imaginando se Jesus estivesse no nosso tempo hoje. Nossa. O que ele faria na rede social, mano? Cara, Ele ia revolucionar o Instagram. Ele ia passar Ia ser aquele cara que bizarro. faz assim. Com certeza. e é interessante isso, né? A gente usar... E muitas pessoas, muitos crentes não entendem como utilizar a ferramenta, né? Às vezes a Exato. pessoa se deixa ser usado, consome, mas não produz. Aí ela tem a oportunidade de falar de Jesus ali, falar da vida dela, falar do que está acontecendo, das experiências dela, Sim. e ela acaba se limitando por só consumir. Uhum. Né? Isso é muito interessante. É. E é legal que você usa o seu TikTok, o seu alcance para isso. Não. E foi assim que Mano, cresceu. e as mensagens que eu recebo, eu até arrepio só de lembrar de falar, porque são adolescentes. Mano, TikTok é uma rede social muito tóxica. Tipo assim, eu só entro pra postar realmente, porque tem muita besteira. Então, tipo, os adolescentes, eles ficam o dia inteiro, mano. Você pode ver que a galera sim. mais da nossa idade pra cima não Nem vê fica TikTok. tanto. Ninguém Cara, vê. eu tenho minha irmã de 12 anos. Assiste o tempo todo, É né? o dia inteiro. O dia inteiro. Ela, tipo assim, senta na frente da TV Nossa, minha sobrinha também. e fica aqui, ó. O E dia é uma inteiro. parada que não termina, né? Não Você tá é, no fim, é você infinito. vai. Então, infinito. tipo, isso pra mim é maravilhoso. Tem gente que tem um pouco até de preconceito, assim, comigo. Fala, o cara fala de Deus no TikTok, tipo assim, parece que é só pra ganhar seguidor, sabe? Entendi. Eu falo, mano, já me cancelaram na internet por causa disso. Falei, usa o nome de Deus pra ganhar seguidor. Eu falo, mano, eu falo de Deus desde que eu tinha 500 seguidores, e agora como que eu isso tenho... é um problema? É, eu não vou falar, tipo E assim, você essa é a entendeu minha que podia essência. potencializar a sua mensagem. Não, né? e aí as crianças mandam mensagem, tipo, velho, sua história, nossa, eu tava triste. Uma menina de 12 anos já me mandou falando que ia se matar, que ia se cortar por causa de um vídeo meu, ela não fez. Caraca. Mas- Então, tipo assim, só isso já valeu, só isso já bastou, sabe? E tem diversas formas de a gente comunicar, né? A gente tava falando isso, a questão de comunicar a mensagem. Você comunica dessa forma, né? Uhum. O Pedro é incrível, o trabalho que ele faz, a forma com que ele Valeu. comunica, aquilo que ele consegue mostrar através do trabalho dele, né? Valeu. Eu fico pensando muito em relação a esse lance de arte, porque durante muito tempo a igreja negligenciou isso, né? Então, tipo, se você pegar as igrejas, né, os templos antigos, você vai ver várias obras muito legais nos vitrais Sim. e tudo mais. E, cara, aquele tempo foi uma explosão de arte, assim, em relação à igreja. E não sei em qual momento a igreja começou a negligenciar que isso começou a virar do demônio. Então, tipo, já não era mais cristão. E eu vejo que agora tá tendo uma retomada disso, sabe? A gente tá entendendo que arte também a gente consegue expressar Jesus através disso. Isso é maravilhoso. Então, quando eu entendi que eu iria conseguir aplicar o que eu amo fazer para ajudar pessoas, para converter pessoas, para mudar estruturas, cara, isso foi, tipo assim, me mudou. Falei, mano, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Você tem uma ferramenta, né? Exatamente. E aí é até uma coisa que a gente tá fazendo aqui na Rene Church, né? Sim. Em relação à construção de identidade. A gente não criou só uma marca, a gente está construindo uma identidade, Sim. né? Então é todo, tipo, é toda uma cultura, não é só uma marca. Isso é muito legal. A gente trazer essa essência, né, de cultura. Tu sabe mais ou menos quando que foi que virou essa chave pra ti? Tipo, que tu entendeu que tu podia usar isso... Uns 2 anos atrás, teve... eu fazia parte de uma igreja, né, pequena lá na minha cidade. E aí sempre rolava retiros ou algumas coisas, acampamentos de jovens e tudo mais. E em um deles eu falei, eu quero fazer algo excepcional. Tipo, eu quero fazer algo muito legal. A gente não tinha recurso. Então, tipo, o que a gente tinha era R$2.000. R$2.000, R$3.000 pra gente pegar um ginásio e fazer Caraca. um evento legal. Fazer bandeirinha de... Não, foi bizarro. Aí fui atrás de patrocinador. Eu falei, eu quero realmente fazer algo muito legal. E aí a gente fez uma baita de uma estrutura lá. E justamente nesse ano, Deus enviou um cara lá que hoje se tornou um grande amigo meu, que é o Tadeu Martins. E ele ficou, tipo, apaixonado pelo trabalho. Ele falou, cara, como que vocês fizeram isso aqui num ginásio, sabe? E aí ele começou a me impulsionar, me conectou com várias pessoas. Mas foi a partir desse tempo, sabe? Quando eu falei, em relação a esse acampamento, falei, cara, eu quero fazer parte disso. E aí as coisas começaram a acontecer. E eu lembro que eu tinha feito uma oração para Deus nesse mesmo ano. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo no mundo, mas não me deixa fora disso. Que massa. Uau. E aí, quando isso aconteceu,
eu comecei a ver as coisas se movendo, sabe? Hoje, por exemplo, um dos projetos que eu amo fazer parte é o do Dave. Por quê? Porque eu vejo muita gente se convertendo através desses projetos e eu falo, eu tô fazendo parte de algo que Deus tá fazendo no mundo. E eu pedi isso lá atrás e hoje eu tô vivendo. Isso é maravilhoso. Caraca, Cara, mano. que loucura. Uau. Isso é muito legal. Porque cada vez que a gente entra lá no perfil ou vai programar algum vídeo, alguma coisa, a gente vê milhares de testemunhos, sabe? Isso é maravilhoso. É isso, mano. É isso que faz a gente continuar, velho. São testemunhos. Tipo assim, a gente tá aqui contando o nosso testemunho. Então, esse podcast gira em torno de um testemunho. E o nosso testemunho gera outros testemunhos. E isso é o reino, né? Os testemunhos... Testemunhos. A história da pessoa vai impactando outras pra Sim. criar outras histórias. E aí Com o reino certeza. expande. Isso é legal, porque, tipo, eu também fico pensando, imagina quantos artistas não se sentem excluídos da igreja. Porque eles... certeza. E aí, essa é uma das bandeiras que eu quero levantar, que eu quero trazer. É que a gente pode ser excelente na arte e adorar Jesus dessa forma. Com certeza. Eu não preciso subir num púlpito para adorar Jesus e cantar. Porque por muito tempo eu acreditei nisso. Eu tentei tocar guitarra, até foi um desastre. Mas por muito tempo eu acreditei nisso. E a partir do momento em que eu entendi que Deus tinha me dado um dom e que eu posso usar isso, na verdade não só posso, mas devo usar isso no tempo em que Ele me colocou para poder ajudar outras pessoas e até expandir, ajudar na expansão do reino, cara, isso mudou demais minha vida. Sim. E esses Mudou testemunhos, assim, até quebra qualquer crítica que venha. Tipo, por exemplo, ele falou que cancelaram ele. Quando ele mostra o testemunho, já quebra a pessoa. Tipo assim, porque você tá fazendo algo. Porque esse é o objetivo. Exatamente. O objetivo não é as pessoas verem, o objetivo é realmente ter A transformação na vida essa das transformação. pessoas. E é uma parada que se você não tem sua identidade firmada, mano, você balança, você fala, Sim. mano do céu, será que é verdade? Você começa a pensar, vem muita coisa Eu na nunca cabeça. tive, tipo assim, haters, assim, acredito que você deve ter bastante, né? Tem gente que não gosta de mim não, velho. Sério? Tem Sério, muito, tipo... Tem. Mas quando te cancelaram foi por quê? Só por causa disso? Tipo... Não, cara, foi um mal entendido, uma confusão com o pessoal que eu morei lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, foi coisa que eu sei que Deus ainda vai trabalhar e vai Loucura. fazer Entendi. ainda. Mas foi bem difícil, mas né? aí todo mundo dia vai ser cancelado. Todo mundo que aparece vai ser cancelado, certeza. Não, lá na Lagoinha, lá que eu sou de Belo Horizonte, eles estão fazendo agora um final de semana sobre cancelados. É o Ai, que tema. massa. Aí vai o cara do Jesus Cup, vai geral. E, mano, o pastor Lucinho, ele sempre fala isso. Eu quero ser cancelado todo dia, mano. Me cancela, mano. Me cancela. Porque Jesus, ele foi cancelado, velho. Jesus, ele era Foi o maior odiado cancelado da pela história. galera. Então, Exatamente. tipo, ser cancelado, se for, né, pregando Jesus, a Bíblia fala isso. Aham. Né, que a gente... Tem Paulo, ele tava preso, ele tava dando glórias a Deus por estar preso. Tipo assim... Não faz Sim. sentido um negócio desse, mas... É lucro, me cancelou é lucro. É totalmente o contrário, né? Ser cristão é ser o contrário, aí não é o contramão. É muito massa a gente falar, é ir na contramão. Mas pensa o que é ir na contramão. Tipo, você tá numa rodovia, assim, e os carros estão vindo chutados, velho. Então, você ir na contramão é você correr perigo. E muitas vezes, a pessoa na contramão, elas batem. É o que acontece. E aí fere, machuca. Então, quando a gente tá na contramão, a gente é ferido, a gente é machucado, a gente é caluniado, a gente passa por... Então, tipo, parece que a vida com Jesus Nossa, isso a gente sempre fala, né? Ser cristão é ser contramão, mas o que é realmente ir na contramão, mano? Tipo... Eu já falei isso muitas vezes, já Você escutei viu isso isso muitas aonde, mano? Qual Muito foi a legal essa referência? analogia, velho. Porque eu nunca tinha parado realmente pra pensar como é andar na contramão. Pois é. Perigosíssimo. Imagina você de moto na loucura. contramão. Tá louco. E o lance é que às vezes a gente quer viver na contramão e não quer sofrer nada, né? Tipo assim, tô na contramão do mundo, mas, mano, eu quero ficar bem de boinha aqui. O bom é que com Jesus, ele é tipo Veloz e Furioso, assim, né? Ele vai ajudando a gente a desviar, mas tem hora que não dá, velho. E aí... Cara, e hoje a gente tem vivido um tempo que a gente tá na contramão, né? Começando na identidade visual da igreja, porque enquanto tá todo mundo no dark, naquela parada assim, mais pesada, mais escura... a gente tá indo totalmente na contramão. Exato. Cara, quando a gente começou a conversar sobre isso, uma das coisas que mais veio na minha mente a gente precisa comunicar o que é realmente ser igreja. Ser igreja, óbvio que existem várias situações, né? Mas ser igreja não é só eu estar dentro do culto, levantando a mão, e, enfim, ser igreja é muito além.
Então, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, pastor, a gente tem que comunicar o que é ser igreja no dia a dia. Eu preciso mostrar, ainda mais porque a gente está em Camboriú, numa cidade maravilhosa, enfim. A gente precisa mostrar que eu posso viver o reino todo momento. Eu posso ver o reino na praia, eu posso ver o reino surfando, andando de skate. Então, isso é muito legal, gera muita conexão. Porque quando a pessoa é de fora, que não vive essa atmosfera que a gente vive em relação às experiências de culto e tudo mais, ela não se conecta, porque aquilo não é o dia a dia dela. Agora, se a gente mostra o dia a dia dela e fala, cara, isso daqui tem como você ser cristão desse jeito, tem como você viver Jesus o dia inteiro fazendo isso, tipo, o que você já faz normalmente. Cara, isso é maravilhoso. E aí a gente começou nessa pegada e eu tenho já visto muito movimento da galera já olhando para isso. Total. E eu gosto, porque tipo, parece que a gente está participando realmente de uma transformação, sabe? Exato. Nesse sentido. Que eu acho que é maravilhosa. Eu acho que a gente precisa realmente mostrar esse dia a dia. Eu posso, sei lá... eu trabalhando da minha casa, eu posso estar adorando Jesus. Exato. E hoje a essência não é mostrar a igreja. A gente precisa comunicar o evangelho. O evangelho. Então, você fica falando igreja, cara, não faz sentido. Porque a gente precisa revelar o corpo. Nós somos a igreja, mas nós precisamos revelar o corpo, que é Cristo. Então, eu vejo que a gente está muito nessa. A gente está revelando o corpo. E é por isso que a gente está se tornando relevante. 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 Porque a gente tem mostrado a essência. Sim, total. Né? Isso é maravilhoso. E quando você começa a mostrar a essência e revelar o corpo, começa a chamar a galera. Né? E é essa a ideia do dia a dia, ideia... E a gente tenta até não mostrar tanto a experiência de culto nas nossas redes sociais, porque é aquilo que o pastor sempre fala. Com uma musiquinha de fundo, com a luzinha apagada, todo mundo é crente. Todo mundo é espiritual, todo mundo é santo. Uau. Agora, no teu dia a dia, quando você tá na rua, quando você tá na praia, quando você tá trabalhando, como que é a tua vida, entendeu? O que você tem vivido? E é justamente mostrar isso, que você tem que revelar Cristo, não somente ali dentro da igreja, adorando a Ele, levantando a mão, né? Que é importante, né? Mas eu costumo falar, é a cereja do bolo. Tipo assim, isso daí é uma experiência maravilhosa, só que é só uma parte. Isso aí. O dia a dia que é o vamos ver, que é o pior, né? Exatamente. Que a gente precisa realmente viver. Na hora que a gente tá num trânsito e o cara vem dar uma fechada, você fala, deixa eu respirar. Exatamente. Isso que é viver o reino, sabe? Exato. E aí justamente mostrar isso, tipo, revelar esse dia a dia, assim. Sabe o que é interessante disso? Porque, tipo, nós somos corpo, alma e espírito. E, às vezes, o nosso espírito tá bem com Deus e tudo mais. Só que, às vezes, os nossos sentimentos, a nossa alma não tá tão legal. Então, a gente ser o reino é a gente ter totalmente o controle das nossas emoções também. É igual, você tá no trânsito e tal, você quer xingar, alguém fala de você, você quer rebater. Isso é o quê? É o espírito? Não é o espírito, é a carne, é a alma, é o sentimento. Então, tipo, é a gente conseguir controlar o nosso corpo e o nosso espírito e a nossa alma como um todo. Uau. Tipo, isso é difícil, porque realmente tá na igreja ali e tal, é muito fácil. Exato. Só que, nossa, mano, eu tenho vivido experiências assim, durante esse ano, que eu falo, mano, eu falo igual o André Valadão, vocês não são crente, não. Eu olho pra mim e eu falo, meu Deus, mano, eu não sou crente, não, eu tenho que melhorar, eu preciso arrumar isso aqui, eu não devia ter falado isso, por que eu não guardei pra mim? E o interessante é que isso você nunca vai perceber dentro da igreja, é no seu dia a dia. Exato. E é interessante que as pessoas... Você vê hoje o tanto de cristão que se desviou porque se frustrou dentro da igreja. Nossa. A gente sempre fala, tem que olhar para Jesus, não olha para as pessoas. Ok. Mas Jesus, ele usa o quê? Pessoas. Então, tipo... Não tem como. Pessoas ferem pessoas, mas cara, pessoas também curam pessoas. Uma coisa que o pastor Eduardo falou ontem que foi muito legal é que igreja é deserto. Eu falei, mano, eu nunca vi isso. Eu achei muito legal. Ele falou, cara, o oásis é lá fora, mas igreja é deserto. As palmeiras é lá fora. Uau. Eu achei muito interessante. Na verdade, ontem, enfim. Ontem eu saí bugado do saiu culto. Todo mundo com tela azul, assim. O que tá acontecendo aqui? Mas, nossa, cara, é muito louco acompanhar, tipo, essa transformação. Não só, tipo assim... Aí a gente volta de novo, né? Aquilo que é estético e bonito, mas que tem uma essência. Tem uma essência. Que tem uma palavra por Exato. trás. É uma coisa que eu sempre tento fazer em todos os meus projetos. Eu nunca olho só para estética. Porque só para estética tem milhares de pessoas que só vão olhar para estética. Mas eu quero fazer algo que traz uma cultura, que traz um DNA, um conceito realmente fundado no que eu acredito para aquele tipo de projeto, que foi o que aconteceu na Reino. A Reino não é só uma troca de estética. Exato.
Quando eu falei com o pastor, ele até comentou, nossa, cara, tem bastante gente fazendo algumas coisas e tal, que parece... Eu falei, pastor... Você lembra, ele tava né? agoniado todo Eu falei, dia. pastor, o que a gente tá fazendo é uma transformação de cultura e não estética. Qualquer um vai copiar a nossa estética, mas a cultura... Ninguém copia. Nossa. Você tem que viver. Forte. A cultura você tem que viver. É forte, igreja. E aí, isso é maravilhoso. Então, essa construção de cultura, eu acho interessantíssimo, assim, que o que tá acontecendo na Reino parece que é realmente de dentro para fora. Exato. Não é só a estética, você viu a nunca essência, foi. para você Mas poder fazer aquilo. Exato. Você viu a essência. Exato. Você entendeu aquilo que estava sendo pregado, a mensagem que estava sendo comunicada, para Exato. você externar aquilo e tornar E uma prova estética. disso é que as pessoas não vêm para Reino por conta da estética só. A estética, ela é legal, mas existe um DNA que vocês já tinham. Ela é uma que vocês ferramenta, na verdade. Isso é maravilhoso. Exatamente. É uma ferramenta. A gente vai apresentar. É uma embalagem. Hoje eu estava Exato. conversando com o outro Dedé. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a embalagem, a forma que encanta e tudo mais. E a gente realmente precisa ter uma embalagem bonita. Mas o que adianta eu ter uma embalagem bonita e minha essência não for? Então, tipo, vira um McDonald's. Eu vejo aquelas fotos maravilhosas. Eu peço, eu falo, meu Deus. Por que eu pedi? Mas, e eu acho que a Reino, ela tá com um conjunto completo, né? Ela não tá só uma estética bonita. Isso. Porque se fosse, ia vir muita gente, mas não ia ficar. Exato. Não ia permanecer. As pessoas iam Porque vir, a estética sem a né? essência não gera transformação. Exato. É só estética. E junto com a mudança toda da estética ali do Instagram, a gente sempre fala velha igreja e a nova igreja, sabe? A estrutura que a gente está construindo, a nossa igreja, é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Assim como deixar o Instagram de uma igreja claro, é totalmente diferente do que a gente já viu, o que a gente está vivendo ali também, sabe? De não ter o pastor centralizado. Tipo assim, a gente sempre fala que nós somos um círculo e o centro é Cristo. Não tem ninguém ali no meio além dele. Então a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha como um corpo para que o evangelho seja espalhado pelo mundo. Tipo assim, então é uma visão completamente diferente. Uma igreja que cuida das pessoas, que se importa com o coração e não só com as mãos, sabe? Porque, né, muita gente já foi machucada nas igrejas por não ter isso, não ter esse cuidado com o coração. Exato. Então, junto com, toda a mudança do Instagram, vem essa mudança, interna da estrutura da igreja, que faz com que as pessoas cheguem e vejam, caraca, realmente é diferente. Uma das coisas que Deus coloca muito no meu coração, e é uma frase que eu uso muito, é comunicando o que não se vê através da arte. E o que isso a gente prega lá na agência, né? Que o nosso principal objetivo é comunicar o que está dentro de cada cliente através da arte. Então, eu materializo o que já existe dentro da pessoa. Sim. Só que ela não consegue mostrar isso. Exato. Porque é algo intangível. Então, eu trago... eu deixo tangível algo que ela imagina, que ela idealiza. E a Reino foi assim. Então, a estética hoje da Reino, ela revela o que já estava dentro. Uau. Entendeu? Então, já estava dentro do pastor, já estava dentro do coração da igreja, só que ninguém conseguia ver. Hoje vê. Você conseguiu. Isso é muito legal. Parabéns. Você é o cara. Conta um pouco, assim, como foi a questão de o pastor entrar em contato e você apresentar a ideia. Como Cara, é que foi muito se ele legal. foi receptivo, porque é algo completamente diferente, né? Foi muito legal, porque esse contato veio através desse cara que eu comentei, que é o Tadeu Martins. Ele é um amigo maravilhoso. E aí ele me apresentou pro pastor, o pastor me pediu uma arte, acho que foi de uma conferência numa época, e aí eu até fiz. Só que aí foi passando o tempo e tal, e o pastor falou, Pedro, eu quero que você venha aqui para Camboriú pra gente trocar uma ideia. Enfim, eu peguei e vim, conheci a Zoe, conheci todos os pontos aqui. E ele falou, cara, eu quero trazer uma estrutura para minha igreja. A gente tem 5 meses, acho que na época tinha 5 meses. A gente tem 5 meses de igreja e eu queria fazer algo diferente, que ninguém tinha visto ainda e tal. E aí a gente começou a conversar. Cara, quando eu fui apresentar o projeto, eu montei uma equipe, né? O Galoso, a Bia, a Isa, justamente para atender esse projeto. E quando a gente foi apresentar, foi, maravilhoso, sabe? O pastor pirou e foi muito legal. A gente fez uma reunião através do Zoom. E toda a construção foi muito bem aceita. E aquilo eu falei, mano, confirmação, cara. E o mais legal é que as construções, elas vêm, sabe? Eu até costumo falar que,
parece que tem hora que você senta e não é você que tá fazendo. É realmente conduzido pelo Espírito Santo. Porque ela veio, as cores veio automaticamente, sabe? Isso é maravilhoso. Quando a gente sentou lá, foi discutir o projeto, a Galoso apresentou algumas versões, a gente foi ajustando, foi trocando, até chegar em algo que a gente vê hoje. Que é simples. Se você olhar para a marca da Reino, ela é simples, mas o conceito dela é muito fundamentado. Porque ela não é só um círculo. Pra gente, é um grão de mostarda que vai germinar e vai alcançar nações. Porque o que é o grão de mostarda? É uma das menores sementes, só que quando ela floresce, ela se torna uma das maiores árvores. E isso é o que eu acredito na Reino. Ela é uma igreja relevante, ela não vai ser só uma igreja grande, ela vai ser uma igreja que fala com muitos. E isso já estava enraizado no DNA do pastor. Então isso eu acho muito legal, sabe? Conectou muito bem. Cara, então, e você tem que ter uma visão para conseguir entender a pessoa, né? Por exemplo, o pastor, você teve que entender muito bem o que ele primeiro eu me falando. conecto com a pessoa. Cara, isso é muito difícil. Tipo, porque, às é vezes, muita muito conversa, difícil. né? Tem que ser muita conversa. Às vezes você não tem intimidade, você não conhece a pessoa. Não, pra vocês terem uma noção, esses dias eu entreguei um projeto da ONR. É um órgão de registro eletrônico de imóveis nacional. E, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Falei, como que eu vou fazer isso? E foi através de conversa, de tentando entender a pessoa em si. Né? Porque primeiro eu faço dessa forma, eu me conecto com a pessoa para eu tentar entender o que está dentro dela. Para depois a gente começar a desenhar. Porque eu não quero fazer algo só bonito, eu quero fazer algo que ela sonhou. Porque às vezes a gente pega um projeto, por exemplo, a Reino, a gente pega um projeto que está no coração da pessoa faz tanto tempo, eu quero que ela olhe para aquilo e fale, era isso que eu sonhei. Então, tipo, esse é o lance da gente se conectar com a pessoa. Então, é algo que eu tenho muito enraizado em mim, sabe? Que loucura. Tipo assim, o pastor, ele sempre fala muito bem de ti. Ele fala, não, porque o Pedro é um gênio, o Pedro é um crânio, meu Deus. E ele fala da tua facilidade de criar. E eu queria, tipo, saber como que flui isso? De onde que vem isso? Nem eu sei também. Não, uma das coisas que eu acredito muito é sobre as referências, sabe? Eu consumo muita referência. Território cultural, né? Nossa, eu consumo demais. Eu assisto muita série, eu vejo muito Behance, muito Pinterest, eu vejo muito Vimeo. Então, tipo, é automático. Às vezes você chega um projeto, você vai começar a juntar algumas coisas que você já viu. Coisas bonitas. Então, consumindo fica referência... tudo guardado, né, no subconsciente. Consumindo referência, eu consigo olhar para um projeto e falar, nossa, esse projeto se encaixa com alguma coisa que eu já vi. Entendeu? Tem um amigo meu que ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre criatividade é igual uma mochila. Você vai juntando. Uau. E chega um momento que você tira algumas coisas da mochila. Em determinados, em determinados projetos você tira da mochila e fala, nossa, isso daqui dá para usar. Então eu acho muito legal. Nossa, entendi. Top isso. Porque ele fala sempre, direto, ele fala, cara, ele só cria. Ele começa a falar e cria. Eu acho massa também, você falando desse negócio da mochila, mas a mochila ela é produzida por alguma empresa, né? Essa mochila da criatividade foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Então, tipo, nós somos criaturas do Criador. Então, se ele cria... Leve. Nós criamos. Exatamente, nós somos a imagem e semelhança. E nós somos... E a gente... eu acredito, né? Que nós somos criadores por natureza, né? Com certeza. Isso já está no nosso DNA. Nós somos criativos por natureza. Nós temos a natureza do Criador, né? Pois é, eu fico imaginando, tipo, primeiro redator da história. Foi Adão, coloca o nome de todo mundo. Exatamente. Foi o primeiro redator. Começou a colocar o nome de todo mundo. Exatamente. Isso é muito legal. Uma das coisas que mais me inspiram também é, tipo, observar ao nosso redor, tipo, natureza. Jesus é o maior artista, cara. Deus é o maior artista, né? Ontem eu aprendi que... Deus é o maior artista. Se a gente vê, tipo, o pôr do sol, o nascer do sol... Todo dia é diferente do outro. As tonalidades de cores, você fala, Sim. Como que surgiu essa combinação, gente? Verdade. Essa é uma parada que, quando eu fazia vídeos lá, né, nos Estados Unidos, eu ia muito na praia, morava do ladinho da praia. Eu ia muito ver o sol nascer, me conectava com a natureza, assim, tipo, saía pra caminhar... Observar os detalhes, sabe? Eu acho que a beleza das coisas estão nos detalhes. Então, tipo,
Cara, quando você se conecta com a criação, não tem como você não ser criativo, velho. Não tem como. E é difícil, assim, também. Às vezes a gente fica muito na rotina. E é difícil a gente tirar um tempo pra criar. E como é que é pra você, assim, tipo... Você tem o seu momento em que você aproveita, que você tira pra observar... Não, ele só trabalha, velho. É uma ligação. Porque é difícil, mano. Pedro, eu só preciso trabalhar disso. Não, eu sofro um pouco com isso. Entendi. Hoje eu trabalho... Na verdade, eu não sei quando eu não trabalho. É um milagre ele tá aqui Agora, já nesse podcast. Exato. Não, mas vocês veem que eu sempre tô com a minha bolsa, né? O celular Meu tá aqui notebook desse ali, lado da mesa já. Meu notebook sempre tá ali na minha bolsa. E, enfim, mas o que eu tenho tentado me organizar agora? A gente tá montando um time, graças a Deus as coisas estão engrenando, a gente tá crescendo. Hoje a gente tem 15 colaboradores full-time. Nossa. E eu tô tentando organizar esse lance de passar, né? A identidade, o DNA, que é algo muito difícil. Mas eu acredito que é super possível. E eu quero estruturar de uma forma que eu tenha pelo menos um dia na semana para eu ficar livre. Entendi. E criar o que eu quero, sabe? Porque eu gosto de criar. Criar para mim não é um trabalho. Mas eu queria ter um tempo para criar qualquer coisa que eu quisesse criar. Tipo por hobby, não tipo, por hobby. Eu quero criar, sei lá... fazer uma arte pro Instagram e tá ok, sabe? Mas hoje ainda não consegui atingir esse objetivo. Fazer uma dancinha pro TikTok, né? Criar uns TikTok, dancinha, bater 1 milhão em um mês, pedir pro Dedé me repostar. Mas já é uma ideia, já é uma ideia. Fazer um TikTok. Mas, enfim, eu acredito que em breve eu vou conseguir atingir esse objetivo. Mas é muito importante ter um tempo, sabe? Né? É muito importante ter um tempo. Porque você fica fazendo, você não consegue criar, né? Quando você tá fazendo. Exato. Há vários momentos que aparecem projetos que eles te dão uma liberdade criativa maravilhosa, que você fala, mano, vou me afundar nisso aqui. Chegou minha vez. Chegou minha hora, Deus me ouviu. Mas, enfim, mas eu gosto bastante do que eu faço também. Não é um peso, assim. Eu trabalho muito, mas não é um peso. Tu sempre trabalhou com isso? Eu ia perguntar isso. Tipo, desde pequeno? Desde pequeno. Eu, tipo, sei lá, quando 8 anos tava desenhando. Não, desde os, sei lá, vamos lá. Eu abri o primeiro... Primeira vez que eu abri o Photoshop, eu devia ter uns 13 anos. Caraca. E aí, de lá pra cá, eu sempre tive muita certeza do que eu queria na minha vida. Então, eu sempre pensei, não, é isso. Eu nunca tive uma segunda opção. Entendeu? Tu, tipo, planejou tudo, assim, deixou planejado? Certo. Tudo certinho. Antes dos 13, que eu não tinha aberto o Photoshop nem nada, eu queria ser engenheiro mecatrônico. É o quê? E o que é isso? Não, é engenharia, tipo... Robô? Que faz robô. Exato. Tipo, como fala? Alexa, né? Essas automações e tudo mais. Era meu sonho. E aí, depois que eu comecei a ter contato com a arte, eu falei, isso é minha vida, sabe? Isso é o que eu quero fazer. Então... E tu chegou a estudar isso? Tipo, como é que foi? Nunca fiz curso. Só no YouTube, né? O YouTube foi muito Quem nunca, Universidade e YouTube. Eu fiz faculdade e tal, mas a maior parte das coisas que eu aprendi foi no YouTube. Tu fez que faculdade? Publicidade e propaganda. Ah, entendi. E o mais interessante é que sempre foi através de um problema. Então, por exemplo, tinha lá na igreja que eu frequentava, o filho do pastor ia fazer aniversário, ele era super amigo meu. E aí a galera falou, cara, você sabe fazer algum vídeo? Eu falei, pô, não. Abri o Movie Maker e falei, vamos tentar. Meu Deus. E aí eu comecei a tentar lá no Movie Maker e falei, deve ter algum programa melhorzinho, né? E aí foi onde eu conheci o Premiere, After Effects, e aí foi. E eu fui pegando paixão, sabe, por essas coisas. E foi super legal, fui cada vez mais aprendendo, estudando. Então, hoje, por exemplo, qual é o meu maior prazer? É estudar. Eu amo estudar. Então, se você for lá pegar no meu computador, tem milhares de cursos que eu comprei para eu estudar. Hoje eu tô numa nova fase que eu quero aprender muito 3D, voltado para filme, VFX. Você quer aprender? Imagina quando você aprender. Então, Meu Deus do céu, aprender. Não, pior que é sério, eu tô estudando bastante, comprei alguns cursos. E eu amo, tipo, os meus tempos livres, assim, por exemplo, a gente veio fazer essa viagem, e os meus tempos livres eu tento consumir isso. Entendi. Eu coloco o meu fone e estudo, vejo como que tá funcionando,
porque eu acredito muito no lance da excelência, sabe? Eu acredito que quando a gente se torna excelente, a gente se torna relevante. Quando a gente se torna relevante, a gente comunica com mais gente. Então, a nossa essência também vai ser comunicada. Então, Jesus é comunicado através da nossa excelência também, sabe? Então, por isso, a minha ideia e vontade de aperfeiçoar sempre. De sempre estar melhorando, sempre estar crescendo. Nunca paro. Tipo, eu acho que nessa nossa área de criatividade não tem como parar. Se você parou, você tá decaindo. Tipo, você nunca tá parado. Nunca vai estar estável, sabe? Porque é muito, muito rápido. As coisas novas acontecem a todo tempo. Então, exatamente. Um dia tu já perde muita coisa. Tipo, exatamente. muita novidade. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, nas redes sociais. Com todas essas estruturações que tá passando. Cada dia uma rede social nova. Se você para, acabou. Já era. Acabou. Então, é uma coisa que eu valorizo muito e tento trazer isso para minha equipe, sabe? Esse lance de você estar em constante crescimento. Buscando sempre excelência. Sempre excelência. Tem gente lá na nossa equipe que eu pago só para aprender. A pessoa não sabe nada, mas eu quero que ela tenha essa oportunidade de aprender, porque uma das coisas que mais me impulsionou a estudar, a crescer, foi uma agência que eu trabalhei, chamada Labicon. Acho que esses dias até postei sobre. Chamada Labicon. E, cara, teve um momento que eles pagaram justamente para eu aprender. Eu tava lá na agência, não tinha muito job pra gente fazer, e eles me pagaram para aprender 3D. E foi o lugar onde eu mais cresci, assim. Então, eu sou muito grato. E o que eu faço hoje é uma forma de tentar retribuir isso, sabe? Porque tem pessoas, talvez, que precisam de uma chance, de uma oportunidade. E eu penso muitas vezes a pessoa tem a arte, né? Ela tem a essência, só que ela não sabe, sei lá, software, o programa. Enfim. As ferramentas, parte prática. Exato. E aí a minha ideia é tentar me impulsionar o quanto mais pessoas eu conseguir, sabe? Que top. Parece alguém que eu conheço. Pastor Eduardo Reis. Pastor Eduardo Reis. Não, cara, isso é muito legal. E qual que é a sua maior fonte de inspiração hoje? Minha maior fonte de inspiração? 100% Deus, né? Caraca. Até faixa, assim. Igual aqueles caras, 100% Deus. Não. Porque, tipo assim, como eu falei, tem vezes que eu começo a criar e as coisas vêm, sabe? Fluem. Parece que quando eu pego um projeto, óbvio que existem técnicas, como eu disse, por exemplo, pesquisar várias referências e tudo mais, mas quando eu pego um projeto, parece que eu já consigo ver ele antes dele estar pronto, sabe? Entendi. Caraca. Tipo, quando, por exemplo, eu olhei para Reino, eu já tinha uma noção das cores. Entendi. Eu já tinha uma noção de como eu queria a clareza e, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você usou o vermelho no meu? No Vai Comer do Mesmo? Você falou que não fazia tempo que você não usava. Como que veio, tipo, vou usar o vermelho? É porque eles estão com a camiseta do Dedé, Vai Comer do Mesmo. Cara, então, em relação ao vermelho, é porque é algo muito forte, né? É muito marcante. E aí, é justamente por isso que eu quis trazer uma cor que fosse contrastante, viva, sabe? Né? Mais viva. E na hora me veio, tipo, mano, precisa ser algo forte, é uma frase impactante, né? Então, por isso que a gente pensou aí só vinha na cabeça, assim? Só. E aí, na hora que eu coloquei lá na estética, eu falei, mano, maravilhoso, é isso. Só vai. Ornou. E é isso. O vermelho, ele é uma das cores muito fortes que eu acredito, sabe? Aí, beleza, se eu fosse fazer um estudo complexo, aí a gente ia linkar com o sangue de Jesus. Mas foi algo que veio, sabe? Uma das coisas que um grande amigo meu, Flaus, ele sempre fala, é que nem sempre vai ser, tipo, vai ter um conceito em tudo, sabe? Muita coisa você não vai conseguir explicar. E vai vai rolar, só vai. Entendeu? Isso é muito legal. Como que surgiu a tua marca? Tipo... Então, eu trabalhava como filmmaker nos Estados Unidos, começou como filmmaker, tipo... Não, na verdade, comecei como pedreiro mesmo. É sério isso? Sério. É sério? Sério, trabalhei. Eu conheci o Dedé lá nos Estados foi Unidos, tudo? Já era filmmaker. Já fui tudo, você pensar, já. Eu fui para os Estados Unidos com 18 anos, fui trabalhar na obra. Fui pra... Na obra de Cristo Jesus, aleluia, irmão! Na obra do tijolo do cimento mesmo.
Fazia de tudo, vixe. Instalei janela de furacão, fiz piso, pintei, fiz tudo que você imaginar lá. Você trabalhou com carro também, né? Limpando o carro, peguei insolação, ficava na Flórida, que é tipo Rio de Janeiro, 40 graus, passando pretinho na roda de 8 da manhã às 6 da tarde. Era mais quente que verão lá, cara. Muito quente. Cheguei lá em agosto pra setembro, assim, em pleno verão na Flórida. É muito quente. Caraca. E aí, tipo, eu fui porque eu comecei a faculdade de engenharia no Brasil. Meu sonho era fazer intercâmbio no 3º ano, high school musical e tal. Quem nunca? Queria ser o Troy Bolton. Eu jogava bola, então eu falava, nossa, vai que eu consigo uma bolsa na faculdade. E o meu sonho era ser jogador de futebol, na verdade. Eu jogava futebol, joguei a minha vida inteira. Mal pra caramba, mas... Eu jogava bem. E aí, eu queria muito jogar na high school. Só que eu não tinha dinheiro pra ir fazer intercâmbio e tal. Acabou que eu formei na escola. Isso era um sonho que eu tinha muito forte. E aí eu comecei a faculdade. Daí eu tava na aula de cálculo, mano. Eu olhando assim, eu sempre gostei de matemática. Aí eu comecei a ver letra em vez de número na aula de matemática. Eu falei, não gosto mais disso aqui, não. Que foi que eu usei. Não é isso. E aí eu lembro direitinho, tava na sala assim, eu saí da aula. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou embora pros Estados Unidos. Tipo, a minha irmã ela é americana, ela nasceu lá, ela já mora lá faz um tempo. E aí eu, sem dinheiro nenhum, eu vendi uns negócios que eu tinha lá em casa, um TV, o meu videogame, juntei $800 e fui pros Estados Unidos morar, com $800 no bolso. Então, tipo assim, é loucura, né? Nossa. Cheguei lá, já paguei o primeiro mês de aluguel lá, que eu dividia um quarto, paguei $400, já sobrou $400 pra eu viver. Meu Deus. Então, tipo assim, eu fui trabalhar. Você tinha parente lá, tipo, perto de você? Os meus pais, antes de eu nascer, eles moraram 6 anos nos Estados Unidos, então eles tinham conhecidos, mas que eu não conhecia. Então, eu fui com medo. Eu fui morrendo de medo. Imagina. Então, tipo, Então, essa frase define, tipo, todos essa os frase, ela define vida. a minha vida. Assim, tipo assim, ela literalmente define a minha vida. Então, tipo, eu tinha um sonho, mas eu tinha medo. E se der errado? Cara, e se eu não aprender inglês? E se eu não conseguir trabalho? Sabe? Então, eu fui sem saber onde eu ia morar, porque eu não sabia ainda com quem eu ia morar. Fui sem saber onde eu ia trabalhar. Fui sem saber nada, mano. Fui totalmente acreditando que Deus ia fazer. Sabe? Quando você dá um passo sem ver o chão. Sim. E aí, eu, dentro do avião, cheio de sonho. Eu sempre fui muito sonhador. E sonho alto. Então, tipo, eu sonhava e eu tinha muito medo. Eu falava, cara, se der errado, velho, nossa, Deus, eu não sei o que eu faço na minha vida mais. Porque eu já saí da faculdade. Eu não tranquei, eu cancelei. Então, tipo, pra voltar do zero de novo e tal, eu ficava pensando nisso. Mas eu fui. E aí, cheguei lá, comecei a trabalhar e tal. Depois de, sei lá, velho, 1 ano e meio, 2 anos já trabalhando com isso, que eu comecei a fazer vídeo. E aí foi na igreja lá na Lagoinha da Ana Paula, Valadão. Na verdade, eu fiz um vídeo com celular pra um amigo meu que era youtuber lá, que eu conheci. Aí fiz um vídeo pra ele, mano, ele amou o vídeo assim, e eu fiz com celular, velho. Tipo, eu nunca sabia técnica de filmmaker, nada. Eu fiz assim, na mão e editei no computador e foi. E eu mandei pra ele gostou muito do vídeo. E aí eu postei no meu Instagram, eu tinha tipo 1.000 seguidores. Aí o vídeo pegou tipo 10.000 visualizações. E aí eu falei, caramba, eu acho que o vídeo ficou bom. Eu acho que é vídeo. Eu vou começar por vídeo e depois vou pra dancinha. E aí, aí eu peguei e falei com o pastor lá, o pastor Gustavo Bessa. Falei, pastor, posso fazer um vídeo aqui na igreja? Aí ele, claro que você só não pode pecar. Ele é muito gente boa. E aí eu fiz o vídeo pra eles, acabou o culto, fui pra casa, editei e mandei. De manhã, no dia seguinte, a Ana Paula e o Gustavo me mandou um áudio. Nossa, a gente amou o vídeo, a gente adorou, ficou maravilhoso. Você vai ter que fazer todo o culto agora. Aí eu falei, não, eu faço, que bom que vocês gostaram, né? Eu tô aqui pra servir, pra ajudar e tal. Só não tem uma câmera. Não tinha câmera, não tinha nada. Só tinha um celular e um computador. Que eu comprei, inclusive, com uma semana de trabalho. Eu comprei um MacBook usado lá. Caraca. Então, tipo assim, os Estados Unidos também me facilitou bastante pra Poder ter... de compra, né? Pra ter a câmera, as coisas. Só que aí eu não tinha câmera, no culto seguinte eles me deram uma câmera. Uma Canon SL2. E aí eu comecei a fazer vídeo na igreja, comecei a pegar alguns casamentos, comecei a fazer uns vídeos e tal, e aí eu consegui sair da construção, né? E aí eu comecei a me destacar nos vídeos, e essa questão do vai com medo mesmo, foi quando eu fui no Busch Gardens lá em Tampa, que é um parque de diversão lá, que é tipo muito radical. Os brinquedos são bizarros. O que foi? Não, você foi na montanha-russa? Fui em tudo.
Fui em tudo. Você tem medo? Não, é porque eu já associei já o Vai Com Medo mesmo a uma montanha-russa, não sei por quê. Então, o vídeo do Vai Com Medo mesmo foi na montanha-russa. Foi aquele vídeo que você fala, né? Foi o primeiro vídeo. O que aconteceu? Eu gravei... O que foi? Que a produção tá tentando se comunicar, não tá conseguindo. Eu gravei com a minha câmera assim, levei escondido, porque não pode levar na montanha-russa, botei dentro da bolsa assim, mocadão. Que radical. Mas era câmera pequena, tipo uma GoProzinha. Aí eu fui com os amigos meus, mas eu fiz esse vídeo só pra, tipo assim, pra guardar, sabe? Porque um amigo meu era muito medroso, e aí eu fiz pra gravar a reação dele. Eu gosto de aventuras, essas coisas. E aí eu gravei esse vídeo, a gente foi naquele elevador que despenca, mano. Aquele negócio não é de Deus, não, aquele negócio. Nossa. Meu Deus do céu. Mas é massa. Aí eu gravei, cheguei em casa, e foi o que o Pedro tá falando de inspiração. Eu vi as imagens, eu já achei uma música que linkou total. Aí eu encaixei a música com as imagens, que era só a trilha sonora. Aí eu falei, mano, vou escrever um texto pra colocar de fundo. E aí eu peguei meu celular e fui escrevendo sobre o medo, sabe? E aí tudo que tinha dentro de mim foi fluindo naquele texto. Eu peguei aquele texto, gravei com o microfone e botei. E aí, tipo, o vídeo bombou também, que é o vídeo da montanha-russa. E aí eu falo um texto e o texto acaba assim, tipo, eu me preparando, subir na montanha-russa. E aí eu falo, então se der medo, vai com medo mesmo. E aí eu caio na montanha-russa. Caraca, então, que tipo, massa. o vídeo ficou bem comunicativo, assim, sabe? Ele era muito... Ele entregava a essência que estava dentro de mim. Então é exatamente isso. Eu acho que eu consegui entregar o que queimava no meu coração. E Deus, ele sempre fala muito comigo sobre medo. Quando eu amo aquela passagem que Jesus, ele fala com o povo, quando ele aparece no meio do mar, assim, eles falam, vocês não têm fé, não? A tempestade tá rolando e o bicho tá pegando. A nossa vida é assim, às vezes, mano... Você fala, mano, não tem jeito. Na outra passagem, Jesus tá dormindo no barco enquanto a tempestade tá rolando. Então, tipo assim, a gente olha para as circunstâncias e a gente fica com medo. Mas aí a gente olha para Jesus, a gente consegue descansar. O medo vai embora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente sempre vai ter medo. O medo, a coragem não é a ausência do medo. O medo a coragem é, apesar do medo, você ir com o medo mesmo. Eu enfrentei um dos meus maiores medos, que era a altura. Eu falei, mano, eu preciso vencer esse medo de altura. Porque se eu quero falar de como vencer o medo, eu tenho que vencer os meus. E o meu era de altura, velho. Eu fui naquele Empire State lá em Nova York, eu olhava assim, mano, eu gelava tudo. Eu vou no alto do prédio e não consigo ver. Tinha muito medo, não conseguia, né? E aí eu falei, mano, vou pular de paraquedas. Aí eu vim aqui em Santa Catarina, eu pulei aqui. Meu Deus. Aí eu fui e tal, a galera veio, os filmmakers gravaram junto comigo, não sei o quê, e vamos pular de paraquedas, vai com medo mesmo. Aí todo empolgado, mano, chegou no avião, velho, na hora que... Valeu, irmão. Mano, só que não tinha mais o que eu fazer, porque o macacão, ele é preso no macacão do cara. Vixe. Então, Não tem como fugir. Não tem como você fugir. E tá lá mano. em cima, né? Na hora que abriu a porta do avião, mano, eu falei, meu Deus, pra que eu inventei esse negócio de medo, velho? Dá um gelo só de Mano, pensar. você não tem noção do que é, não, velho. Você tem que pular. Meu Deus do céu. Vocês já pularam, já? Não, mano, mas me dá um frio na barriga só de pensar. Eu morro de medo de então, altura. velho, isso é o vai com medo mesmo. Nossa, Deus. Morro de medo, mas eu vou, entendeu? E quando eu fui... Mano, quando você chega na porta do avião, você fala, eu vou morrer. Jesus me recebe. E aí, quando o cara se joga assim, velho, o medo ele vai embora. Tipo assim, eu não sei explicar a sensação, mas é a melhor sensação da vida. Você tá voando, velho. Você, tipo assim, você vê... Meu Deus do céu. Você vê... Mano, juro, você não sente medo quando você tá caindo, velho. Você fica, tipo... Você grita assim, mas você fala, mano, que coisa maravilhosa, velho. Você vê a terra inteira, assim, eu vi o mar, eu vi as montanhas, eu vi a cidade, as pessoas pequenininhas lá embaixo. Falei, e eu pensava, mano, eu sou muito pequeno, velho. Olha o tamanho do planeta, olha o tamanho da grandeza. Isso eu já percebo quando eu ando de avião, não preciso pular. Tá bem suave. Você a porta do avião e me jogar. Só lá dentro já dá pra perceber o quão pequeno eu sou. Mas sei lá, eu amo essa parada de enfrentar legal, o medo. E faz tempo que tu fez a marca, as camisetas? Não, faz acho que uma semana, eu ainda nem lancei. Essas aqui são as pilotos, olha as primeiras aí, ainda. Vou fazer merchan aí já. Ainda gente, nem tá pronto. Só entrar lá no site. Em breve. Campos, meu Instagram, link na bio. Arrasta pra cima.
Ai, cara, que massa. Quando vocês foram morar fora, tipo, qual que foi a maior diferença, assim, que vocês perceberam no dia a dia, tipo, daqui e de lá? Nos Estados Unidos o Pedro não deve ter percebido muito porque ele já é corrido, mas... A língua. Não, é a correria. Lá, tipo assim, lá é. o tempo não para, é trabalho, trabalho, trabalho. Você não tem tempo de ir na casa do seu amigo fazer um churrasco, de, sabe, ficar um dia de boa. Tem feriado. Lá eu percebi que, tipo assim, na verdade, como eu convivi mais com brasileiro, eu nem senti tanta diferença. A galera sempre fala que Orlando é a melhor cidade do Brasil. Só tem brasileiro lá. Exatamente. Então, tipo não, assim... mas o sul da Flórida também tem muito brasileiro. Cara, mas foi muito tranquilo lá pra mim. O lance é esse que o Dedé falou, da correria, né? A rotina é bem puxada, enfim. Eu já tinha uma rotina corrida aqui por conta da agência, só que quando eu cheguei lá, foi bem bizarro também, sabe? Mas, foi uma experiência maravilhosa. E você foi lá, tipo, por quê? Eu fui para poder ajudar a estruturação da equipe de mídia da Eu Lagoinha conheci de Orlando. ele lá, inclusive, na Lagoinha de Orlando. A gente se conheceu na Lagoinha. Oh. Eu fui uma semana antes do meu aniversário. E aí, quando eu cheguei, a gente ia ter o lançamento de um DVD, né? Era um EP, na verdade, um EP, né? 4 músicas da Lagoinha de Orlando, Lagoinha Orlando Music. E aí, o Dedé também foi lá pra fazer... Eu era um dos filmmakers. E aí, a gente se conheceu lá. A gente já tinha alguns amigos em comum aqui, Sim. né? No Brasil. Mas daí, a gente se conheceu lá. E a conexão foi super massa, pô. Foi massa. Já fazia dancinha, já. Já fazia dancinha? Chegou dançando lá, enquanto o pessoal tava cantando. Não, nessa época ainda tava ralando muito. Tava ralando. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, pra mim, sabe? E ficou quanto tempo lá? 6 meses. Foram 6 meses. Mas tu gostou da experiência de morar lá? Tipo, gostei. Fora eu não os conheço... brasileiros e a igreja. Não, então não tem. Tu isso não que teve, eu falo. Tipo, tu não Tipo teve assim, tempo. eu não tive nenhum tempo pra conhecer Orlando. Eu fiz grandes amizades lá, inclusive um dos principais objetivos de eu ter ido lá foi servir 100%. Então, eu não tava com nenhuma expectativa em relação a dinheiro ou fazer network, nada. Eu queria servir. Nada. Eu tipo assim, tinha... um ano antes de eu ir, eu não conhecia ninguém de lá. E eu já tinha visto que o André tinha ido pra lá. E aí eu falei, cara... O André Valadão. E aí eu falei, cara, eu queria ir lá com ele, até admirava muito o André. Ainda admiro mais do que admirava antes, depois que eu conheci. O cara realmente é sensacional. E aí, o que veio na minha cabeça cara, eu queria ir lá, nem se for, sei lá, pra servir de qualquer forma, limpar o chão da igreja, qualquer coisa. Porque eu realmente queria ter um tempo pra mim, sabe? Onde eu saísse da minha zona de conforto, da minha família e ficasse realmente dependente, sabe, de Deus. E aí, passou. Nem mandei nada, eu ia me cadastrar lá no site para mandar, mas nem mandei nada, passou. E aí, fui postando algumas coisas no meu Instagram, o Eliel começou a me seguir, que era um dos líderes criativos de lá, gostou muito e me chamou, cara, vem para cá. E quando eu cheguei lá, a gente começou a fazer uma reestruturação, porque tinha acabado de lançar as outras igrejas, né? A de Boston, Dallas, Miami... Tinha acabado de lançar. Então, a gente fez uma construção de toda a comunicação de todos os campos. Então, foi maravilhoso. Não foi de uma específica? Não foi só a Lagoinha de Orlando. Mas foi criada uma identidade para todas seguirem ou foi uma para cada... Exatamente. Uma identidade única para poder manter... É como se fosse um sistema de... Óbvio, vamos separar aqui. Mas é um sistema de franquia, sabe? Sim, entendi. Que tem que ter um padrão. Então, a gente desenvolveu um padrão e aí cada uma ia seguindo o padrão. E foi maravilhoso, assim, o tempo. Só que pela correria disso, né? Uma construção grande, a gente tinha uma equipe super reduzida. Se não me engano, tinha umas 5 pessoas. Nossa. Patrick, Dirvan, John, Eliel, enfim, tinha bem pouca gente. E a gente conseguiu fazer, só que foi muito corrido, sabe? Então, eu não consegui conhecer Orlando. Eu preciso voltar lá um tempo para curtir os parques e fazer, sei lá. Eu lembro que eu chamava o Pedro, pô, vamos fazer alguma coisa. Não posso. Trabalhando. Cara chato, velho. Mas foi maravilhoso, assim, foi um período muito, muito bom para mim.
Tipo, a correria que tu falou foi por causa do, tipo, do que tu tava fazendo, né? Porque tu foi a Exato. trabalho. Mas a correria que tu disse é, tipo... É trabalho também. Do trabalho também. Porque lá você ganha por hora trabalhada. Então, tipo, não tem tipo, se tu quiser, 13º, tu pode... não tem... É totalmente diferente dessa. É totalmente diferente. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, tô passando mal, não vou hoje. Você não ganha. Tudo bem, Uma mas você não pena. ganha. Sinto muito. Valeu. Exato. Pode ficar em casa Então, tipo, lá descansar. o tempo não para, tipo assim. Lá e é um Tempo país dinheiro, muito capitalista. literalmente. É. Então, tipo, é uma vida muito corrida pra todo mundo, sabe? Ninguém, tipo, pode... Por exemplo, lá tem muita parada de doação de móveis. A pessoa tá mudando e Só que, tipo, pra você conseguir um amigo, vamos me ajudar a fazer uma mudança, não tem isso, tipo assim. Ou você paga a pessoa pra te ajudar, ou você vai sozinho. Entendeu? Porque ninguém tem tempo, o tempo é dinheiro. Então, se eu tô te ajudando aqui, eu tô perdendo tempo de estar trabalhando, entendeu? Então, tipo, lá é assim. Essa foi uma diferença que eu achei bizarra. E tu ficou quanto tempo lá? 4 anos. Caraca. Você voltou por quê? Tu voltou agora, ano passado, né? Eu voltei no final do ano passado. Por causa de uma direção de Deus. Deus falou comigo claramente. É verdade, tinha comentado. Mas, assim, eu pretendo voltar pra lá. Futuramente. Futuramente, tipo, semana Não que sei vem. quando, né? Futuramente, tipo amanhã, assim. Tô vivendo um tempo muito bom aqui no Brasil com Deus e não tô pensando muito no amanhã, não. Tô vivendo hoje só. E o que você tem feito no seu dia a dia, assim, aqui no Brasil? TikTok. Dancinha no TikTok, né? Teletubbies? Não, então, eu vim pra cá... Você pinta bastante Teletubbies. Eu vim pra cá pra trabalhar como filmmaker, sabe? Um amigo meu, youtuber, que eu conheci lá em Orlando, me chamou pra vir pra Curitiba, pra trabalhar com ele. E aí você namorou a irmã do cara. Eu namorei. Caraca, velho. Ele é meu cunhado hoje. Só que o que acontece? Eu vim pra trabalhar como filmmaker pra ele, fiz os vídeos pra ele, fazia as fotos, etc e tal. Fiquei 3 meses trabalhando com ele. Comecei a namorar com ela, a gente tem uma relação muito boa, eu e ele também. Ele não é Foi tipo... de boa, né? Nossa, Foi de boa. É de boa, ele é muito tranquilo, muito gente boa. Só que eu tô numa transição, porque, tipo, eu não me vejo mais como um filmmaker, sabe? Tipo assim, parece que foi uma... Não que eu não faça mais, eu gosto de fazer por hobby e tal, mas eu vejo que foi um estágio da minha vida, onde Deus me fez passar por uma nova fase, sabe? Tipo, parece que você tem que fazer isso durante esse período pra lá na frente você tá fazendo aquilo. Então, tipo, eu fui dar uma palestra para uns jogadores outro dia e eu falei com eles assim, comecei falando assim, vocês não são jogadores. E os caras não me conheciam, eles ficaram tipo, quem que é esse menino que tá falando isso aqui pra gente? Só que é real, Chama você... gente ruim. Tá maluco? Você não é o design, você é o Pedro. Você faz design. Então, você tipo, não é o que você faz. Você não é o que você faz. As pessoas, elas se definem muito pela profissão. Eu sou médico. Não, você não é médico. Você está médico. Você está médico. Tem um amigo que eu conheci lá em Orlando e ele me falou justamente isso. Ele falou, cara, porque eu tinha muito esse lance de quando eu vou ser artista e quando eu vou ser empresário. Porque é um pouco difícil de separar. Ele falou, cara, você não precisa separar. Tem dia que você vai acordar artista, tem dia que você vai acordar empresário e tá tudo bem. Você pode ser assim. E eu tinha muito isso de, não, eu preciso ser um pouco dos dois a todo tempo. E não tem como. É difícil. Então, tipo, eu acho isso muito legal. Esse lance de estágio, eu não sou isso. Uhum. O que eu sou? Eu sou filho. Sim. Acabou. Mas eu estou. Exato. Isso é maravilhoso, cara. Então, eu estava fazendo vídeos. Então, eu tô sentindo Deus tá me fazendo uma transição, sabe? Eu sou produtor de conteúdo. Eu produzo pro Instagram, produzo pro TikTok, tava produzindo pro YouTube também. Então, tipo assim, eu tô numa transição do estar, mas eu continuo sendo o André, o Filho de Deus. O que carrega a mensagem do vai comer do mesmo, que carrega a mensagem de Jesus, do que Jesus fez na minha vida. E como que isso entrou na sua vida, então? Conta pra gente. Eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, cresci ouvindo, só que eu converti com 16 anos. Eu tive uma namorada na escola que... quando eu sempre fui um cara muito zoador, brincalhão, brincava com todo mundo. E essa menina, ela começou a gostar de um outro cara, e aí ela terminou comigo, e mais pra frente ficou com esse cara. E eu era zoado muito na escola por isso, e eu comecei a ficar muito mal, ficava depressivo, foi uma fase difícil da minha vida. E que eu não conseguia sair. Tipo assim, eu falava, Deus... Porque eu ia zoar, brincar com um amigo, aí o cara falava, vou chamar o fulano pra você. Então, tipo, eu não tinha mais... Nossa. Eu não tinha mais... Eu comecei a sofrer bullying. Ainda mano. bem que era amigo, né? Ainda bem que eram os amigos. Então, eu fiquei bem mal essa época. Foi uma época bem difícil pra mim. Eu chegava da escola e ia pra cama, assim. Nem almoçava, fazia nada, ficava no quarto.
E eu falava, Deus, não é possível. Se você é real, você tem que me ajudar. Porque eu tava com uma dor dentro de mim com 16 anos que eu não conseguia lidar com ela. E aí eu lembro direitinho, velho, que eu abri... Até aquela mesma Bíblia que tá ali. Eu abri ela no Salmo 121, que falava, olho meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando eu li isso, eu senti o abraço de Jesus ali em mim, na minha cama, no meu quarto, sozinho. Essa foi a minha conversão. Então, tipo... Não foi pressão do meu pai, não foi pressão da igreja, não foi nada. Foi eu e Deus ali. E às vezes, a maioria das vezes é num momento de dificuldade, assim, né? Que a gente... Porque Deus, ele sempre nos leva à dependência dele. Você pode estar passando por uma fase mais difícil ou uma fase mais top, famoso, rico. Você sempre vai depender de Deus. Deus, ele sempre vai fazer uma circunstância que você dependa dele. Porque senão a gente vira autossuficiente. E o que Deus ama é o arrependimento. É quando você olha pra si e fala, putz, mano, eu preciso de Jesus, eu não sou ninguém. Eu posso, sei lá, velho, o Justin Bieber, ele tem que olhar pra ele e falar, cara, eu não sou ninguém, eu preciso de Jesus. A gente precisa disso. Isso é humildade, né? E Deus, ele concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Sim. Então é muito difícil, olha pra história de Gideão. Ele viveu algo incrível com Deus, tipo assim, libertou o povo, foi com medo mesmo, mas no final ele pegou as riquezas e fez um Deus pra ele. Então, tipo assim, o cara viveu tanta coisa com Deus, tipo, não faz sentido o cara fazer isso. Então a gente tem que guardar o nosso coração, independente do estágio da nossa vida. Caraca. Uau. Alguém fazer um e-book disso aí, gente, pelo amor de Deus. Que massa. E tu sofreu por ser filho de pastor? Não. Foi de boa, Foi de boa. Tipo assim, eu sofria um pouco na minha identidade, porque o povo falava, o pastorzinho aí. Só que, tipo... mano, na verdade eu nunca liguei muito pra opinião dos outros. Eu sempre fui assim, tipo, mano, tô nem aí pro que você tá falando, sabe? Que bom. Aí, tipo, eu não sofri muito com isso não, mas era chato. Eu não gostava, não. Na igreja só que falavam isso. Hoje, até hoje eu falo, mano, não vou ser pastor de jeito nenhum. Mas... 5 anos depois, terno e gravata. Na verdade, a maioria das pessoas que eu ouvi falar isso... Não, assim, eu acho que assim, pra você ser pastor, você tem que ter um chamado específico. Sim. Porque não é fácil, velho. A galera fala, você é pastor. Mano, meu pai fala, velho. Ele fala, mano, Deus não chamou em 14 de setembro de 86. Não mexe com isso se Deus não te chamar. Você não tem uma data específica de Deus falando com você. Porque é treta. Então, tipo, imagino. Eu, por enquanto, Deus não me chamou pra isso. Se chamar, amém. Se não chamar, melhor ainda. Melhor ainda. Mas você continua anunciando a Jesus da forma. Exatamente, velho. Eu acho que eu sou mais um Isso é maravilhoso, né? Até porque, tipo, mano, o seu alcance é muito grande, né? Hoje, com a internet, a gente consegue alcançar muita gente. Sim. E o que você faz é maravilhoso, porque, mano... E, mano, é uma parada que a gente não tem dimensão, velho. Não tem dimensão. Às vezes eu tô, tipo, no shopping, aí passa uma pessoa, vai olhando pra você assim, ela... Do nada. Então, você não tem dimensão, sabe? Onde chega, um menino né? que tava na igreja, te vi ontem na igreja e tal, tipo assim, Santa Catarina, eu sou lá de Belo Horizonte. Tipo assim, eu não consigo ter a dimensão de que qualquer parte do Brasil, eu fui lá pra Amazônia, lá esqueci o nome da cidade agora, a capital lá. Mas eu fui pra Manaus. Eu fui pra lá e tinha gente lá, tipo, que me conhecia, que queria me ver. Eu fiquei tipo, mano, que doideira isso. A internet é muito bizarro. Absurdo, né? Muito absurdo. E é isso que a gente tenta fazer, né, na Reina. Usar a internet pra poder alcançar as pessoas, né? É que aquilo que a gente tava falando antes. A gente... por muito tempo a gente pensou que servir era ou você era pastor, ou músico, ou cantor. Ou tinha que estar impondo a mão e orando por alguém. Ou vira diácono. Ou era do Xaramanaias. Tipo, era só assim que tu servia a Deus. E hoje a gente vê muitas ferramentas, tipo assim, cada um aqui tem a sua forma de servir a Deus. De servir o próximo, né? Mano, a gente tem que ser crente o tempo todo, velho. Eu tava no Uber esses dias, e aí o cara começou a falar um pouco do que ele tava passando, e no final, quando cheguei no meu destino, eu orei pelo cara. Sabe? Então, tipo assim, isso é ser cristão, mano. É você fazer, mano, uma oração muda a vida de uma pessoa. Pra gente, talvez, que tá na igreja e tal, não sei o que, a gente tá muito acostumado. Mas quem não tá acostumado, é uma transformação que o cara vai pra sempre lembrar disso. Então, tipo, isso é ser cristão. É no Uber, é no carro, no trânsito. Eu penso também, tipo, em simples ações. A própria ação de ouvir, sabe? Hoje em dia, a gente tá tão corrido que as pessoas nem param pra ouvir as outras. E quando você tá no Uber, o cara... tá começando a conversar, cara. Ouvir o cara já é algo que o cara, mano... Foi interessante, porque foi em Curitiba. Saca? E, tipo, ele falou, pô, mano, legal conversar com você, porque normalmente as pessoas que entram e não falam nem boa tarde.
Então, tipo, é verdade, essa parada só de ouvir a pessoa já se abre. Assim. É aquilo da gente ser a Bíblia que a pessoa nunca vai ler, tipo, que a pessoa nunca leu. A gente revelar aquilo que ela não vai ver dentro da Aquela igreja. frase que você falou no início eu achei maravilhosa, que é... Prega o evangelho, se necessário, use palavras. Exato. Isso é maravilhoso, cara. A gente estar sempre comunicando, né? Sempre. Independente onde a gente está. A postura, a forma que você olha para uma pessoa, já comunica. Exato. Tudo. Eu não lembro quem que foi que me falou sobre isso, que quando, tipo, virou uma chave assim na minha cabeça. Quando eu entrei na Reino, as palavras ali são muito da teologia, assim. Tipo assim, é palavra pra gente que já é crente. É pra ensino, né? É palavra de ensino. E me incomodava um pouco, porque eu senti um pouco de dificuldade de convidar um amigo meu que não era crente pra ir pra igreja. E eu me sentia assim, como eu falava, cara, como que eu vou chamar ele? Que ele vai começar a escutar umas coisas que o pastor solta lá. Tipo assim, ele não tem... Eu já buguei. Os crentes estão tudo com tela azul, imagina os não crentes. E aí, não sei, eu não lembro quem que foi que me falou. Que, tipo, esse não é o serviço do pastor. Tipo, revelar Cristo aos novos convertidos. Não é o serviço do pastor. O pastor ele tem que cuidar de quem a gente traz. Mas o ir buscar lá fora é nosso trabalho. Tipo, sou eu que tenho que falar com meu amigo e apresentar Jesus pra ele. Eu não preciso trazer ele pra igreja pra falar, mostrar, pastor, esse aqui é o fulano, fala de Jesus pra ele. É o que ele tava falando no corpo, né? Exatamente. Nós somos o corpo. Um faz um design, o outro prega, o outro canta. E o massa é que tudo tá conectado. Não é, tipo... E a cabeça é Cristo, então todo o corpo aponta pra Cristo. Isso é maravilhoso. Exato. Cada um fazendo a sua coisinha ali, a gente... Porque imagina se todo mundo só ganhasse, ou todo mundo só ensinasse. Exatamente. Mano, tipo... Cada um tem a sua função, né? Tipo, se podemos falar dessa forma. Pois é. Mas é cada um entender o seu propósito, entender o porquê foi chamada e usar a sua ferramenta. Né? E você já viu uma mão falando assim, pô, eu queria ser perna? Não existe. E o que acontece muitas vezes dentro da igreja é comparação. Pô, eu queria ser design igual o Pedrão. Eu queria cantar, eu queria ser um pastor. E a gente começa a olhar pra nós e achar que o nosso chamado de ser mão é o ser perna, que é o chamado de outra pessoa. E essa analogia do corpo é muito interessante porque ela revela até o nosso dever, que é ter um lifestyle cristão. Porque a gente não é só corpo durante o final de semana. Então quer dizer que durante a semana o corpo tudo se divide e fica só a mão num lado. Não, velho. Corpo é todo momento. A gente precisa realmente viver Jesus a todo momento. Não é só no final de semana, levantando a mão assim, orando, não. Todo mundo é crente dentro da igreja. Todo mundo é crente. Mais fácil. Exatamente. Muito só levanta fácil. a mão ali. Gente, pra gente finalizar agora, tem uma pergunta. Eu queria que vocês falassem os dois quais são as expectativas pro futuro. Eu acredito que vocês dois têm sonhos, assim, mas a longo prazo e a curto prazo. O que vocês esperam, assim? Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, a gente está vivendo um tempo diferente. Até o Pedro falou uma coisa que eu achei muito forte, que Deus está fazendo algo no mundo e eu quero fazer parte disso. Eu também já me peguei assim e já vi as coisas acontecendo. Eu fiquei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, eu quero fazer parte. Exatamente. Então, a gente tem alguma perspectiva de algo que vai acontecer, tanto em nossas vidas ou aquilo que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pode falar. Cara, eu acredito muito que o avanço da igreja tem sido muito forte, sabe? É absurdo. Porque a igreja entendeu como se comunicar, como se posicionar. Hoje nós temos esse lance de identidade de filho, sabe? De mais próximo de Deus, de não ver como um carrasco, como antes muita gente via. Então eu vejo que está começando algo novo, né, em relação ao reino, em relação a tudo que a gente está vivendo. E é como eu falei, eu quero fazer muito parte disso. O que você me perguntou é sobre as minhas expectativas. Eu espero estar junto com... espero fazer todo parte. mundo está fazendo e eu quero estar fazendo parte disso, sabe? Eu quero impulsionar. Pô, se Deus vai me dar esse lance de ser uma voz no design, eu quero comunicar isso, entendeu? Eu quero cuidar dessas pessoas da forma que seja. Por exemplo, é uma coisa que está muito no meu coração, não tinha até então aberto isso para ninguém. Mas eu vejo a Merino... Exclusivo. Mas eu vejo, por exemplo, a minha agência não como uma agência que presta serviço. Eu vejo uma agência que vai potencializar pessoas. Uau. Eu quero que seja a maior escola de designer do país. América Latina, sei lá. Não vamos limitar o que Deus quer. Do mundo, gente. Mas por quê? Porque eu vejo que as pessoas precisam ser impulsionadas nisso. E não só
na estética, e sim no princípio, sabe? No dia a dia, e enfim. Porque é realmente isso. Eu tava perdido, eu não entendia que... Perdido nesse sentido, de onde eu vou aplicar o que eu sei. E quando eu encontrei Jesus e entendi que eu poderia fazer isso pro reino, foi maravilhoso. Então eu quero que as outras pessoas também entendam isso. E não sufoquem o talento que Deus colocou dentro delas, sabe? De, poxa, meu pastor não me dá liberdade para eu ser um artista aqui dentro. Não, beleza, cara. A gente vai organizar isso e você vai conseguir expressar o que tá dentro de você, de alguma forma. Sim. Então, esse é meu sonho, é trazer pessoas para dentro da Merino para estruturar, cuidar e cada vez mais enviar e essas pessoas ajudarem outras a se expressar, né? Exatamente. E agora imagina se a gente pega e constrói pessoas boas de comunhão com Jesus e com qualidade técnica para liderar equipes de igreja, por exemplo, times criativos de igreja. Imagina a potência que a gente vai se tornar. Então, tipo, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que ter os melhores diretores no planeta. Eu acho que em Hollywood a gente tem que ter diretores, em todo lugar a gente tem que ter. Porque eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas várias coisas, vários filmes que eu vejo, eu consigo pegar essências que são bíblicas, cara. Tipo, filmes da Marvel, eu falo, mano... Mano, no Toy Story 4 eu vi muita coisa ali, Deus falou muito. E isso é muito legal, porque, tipo, cara, é no dia a dia ali, o cara talvez... ele não pode falar abertamente sobre Jesus, mas de alguma forma ele inclui algumas coisas, e isso vai transformando cultura, vai mudando geração, sabe? E é detalhe, era o que a gente tava falando sobre detalhe. É o do Garfinho? É, o do Cara, Garfinho. meu Deus. Aquele filme falou muito, Deus falou muito quando você comigo. para pra pensar no roteiro ali, abandono, nossa, surreal, cara, mano, surreal. A minha expectativa, que você perguntou, eu tenho uma paixão muito grande pelos feridos, pelas pessoas perdidas, sabe? Por isso que eu não acho que eu vou ser pastor, porque a minha parada é com quem, cara, tá assim, morrendo e precisando, sabe? Aí eu aponto pra um pastor cuidar. Mas eu vejo, assim, os jovens e adolescentes tudo enfiado em ansiedade, depressão. E foi algo que eu vivi. Não deu tempo de falar disso, mas eu tive depressão profunda nos Estados Unidos. Eu não saía do quarto, não comia, não fazia nada. Então, Deus, ele me fez passar por isso para poder falar com autoridade sobre isso. Você quer ser uma voz, no caso. Exatamente. Então, tipo... Eu creio que essa questão do TikTok por quê? Porque essa geração, eles estão presentes no TikTok. Então, a minha esperança, o que eu espero é estar presente nessa geração para realmente arrancar eles do buraco e falar, cara, Jesus é o caminho. E uma coisa muito louca que nós percebemos, nós cristãos, é que a gente não tem que se isolar. Antes a gente se isolava. Tipo, era aqui, a gente no nosso mundinho. Agora não. A gente tá onde eles estão. Exato. E mostra Jesus. TikTok era do pecado. Não, você é doido. Do céu. Mano, como que você tá no TikTok? Não é isso. Sabe? Sim, isso, com certeza. Isso é maravilhoso. A gente tem... falar... e esse é o lance da expectativa, né? Que você falou. Cara, eu vejo que a igreja é uma nova geração, sabe? Pensando em coisas novas. E quando ela entendeu que ela pode estar no lugar onde as pessoas que não conhecem Jesus estão e comunicar Jesus para essas pessoas, é maravilhoso. Tem uma frase que, eu não sei se vou lembrar 100% aqui, mas que eu ouvi de um amigo meu que ele falou: a graça da garça é a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Isso é maravilhoso. Porque você não tem que se isolar, você tem que estar lá, mas você não pode se sujar. Você tem que trazer as pessoas para perto de você. É aquilo que a gente tinha falado sobre, tipo, se Jesus estivesse aqui agora, onde que ele estaria? Ele ia estar justamente, tipo, né, nesses lugares. Ele não ia se isolar, falar, gente, vem aqui todo mundo, porque isso aqui a gente precisa falar a linguagem das pessoas, mas se for preciso fazer uma dancinha lá, que é o que a Reino faz hoje. Eu preciso me conectar. Exatamente. Que é o que a Reino faz Exatamente. Esse eu acho que é uma grande revolução, porque, gente, de verdade, eu não vi nenhuma igreja aqui ainda fazendo. Não tem. Sabe? E você viver o dia a dia é maravilhoso. Isso é ser relevante, né? Isso eu acho que a gente sendo igreja, sendo pessoa, onde quer que a gente for, a gente precisa ser relevante. É maravilhoso isso. E aí, fechou? Ai, que triste! Deu quanto tempo? 20 minutos já?